Aí sim, meus amigos crentes, como é que tá você? Tudo bem? Nós estamos chegando aqui para a nossa primeira lição do terceiro trimestre de 2022. Já estamos aí nesse caminho da terceira lição e eu quero desejar a você um trimestre de bênção, um trimestre onde o Espírito Santo possa comandar as ações, possa usar as nossas vidas, a minha, a sua, como boca de Deus para um povo sedento. Lembrando que numa escola dominical, numa sala de aula, a gente tem alunos que vão para lá como jovem rico, sei tudo, sabe tudo. Mas existe aqueles que vão para lá como a viúva de Naim, vivendo uma grande angústia, uma grande aflição, passando por turbulências. E ele precisa encontrar refrigério, alívio, resposta de Deus, socorro. E a tua vida possa ser esse instrumento que Deus vai utilizar para que vidas sejam restauradas, sejam conscientizadas de que a nossa maior carência é de Deus. Bom, nosso assunto então, o Sermão do Monte e sua essência. Textual diz: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Deuteronômio 32:1. A verdade aplicada, diz: o Sermão da Montanha é considerado como mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Quais são os objetivos da lição? Atenta aí, crente. Ensinar acerca do Sermão do Monte, destacar a conduta e o combate à falsa moralidade e mostrar a natureza inversa, antagônica do reino de Deus, paradoxal ao reino dos homens. Texto de referência, Mateus 5, que alguns colocam como 8 bem-aventuranças, mas na verdade são 9. 9 são as bem-aventuranças. Que bem-aventurados, né, de beatos no latim, que é ser abençoado, ser bênção, ser mais do que feliz, e de Macários no grego, que é você ser uma pessoa abençoada. Mas em contrapartida, ser bênção com essas características aqui na atual conjuntura da teologia da prosperidade é anormal. Isso aqui não é evangelho para quem prega prosperidade, isso aqui é evangelho para quem prega o evangelho para a teologia da prosperidade, um evangelho sem conexão com Deus. Mas é o evangelho que Jesus pregava, porque tem pessoas que estão pregando um evangelho que é de teoria própria e não da convicção das palavras pregadas por Jesus. Olha só, eu quero ler aqui um conceito de D.A. Carson a respeito do Sermão da Montanha. Ele chama o Sermão da Montanha de as normas do reino de Deus. Orlando Boyer, ele chama de a constituição do reino de Deus. Agora eu quero ler para você, antes da gente entrar aqui no corpo da aula, do livro Evangelho de Mateus, do pastor Hernando Dias Lopes, o que ele fala. Ele chama que a pirâmide no reino de Deus ela é invertida. Feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e chora pelos seus pecados. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos em vez de oprimir aqueles que reivindicam até direitos que não têm. Feliz é o que abre a mão ao necessitado e não o que explora para enriquecer-se. Feliz
é o que constrói pontes de contato entre as pessoas e não aquele que cava abismo de inimizade entre as pessoas. Feliz o que ama e pratica a justiça e não aquele que usa as filigranas da lei para auferir vantagens próprias. Feliz é aquele que busca a santidade e não aquele que rasga a cara em ruidosas gargalhadas carregadas de lascívia. No reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer injustiça e posar de benemérito da sociedade. Que coisa forte, né? A ética do reino de Deus não afrouxa as exigências da lei para render-se à licenciosidade sem freios. Se no reino do mundo o forte prevalece sobre o fraco e o poder da vingança esmaga até os inocentes, no reino de Deus o perdão é maior do que a vingança e a busca da reconciliação é melhor do que a vitória num tribunal. No reino do mundo, os homens se satisfazem com as ações certas sob a investigação da lei. No reino de Deus, até mesmo as motivações do coração são contadas. Odiar alguém é matá-lo no coração. Olhar para uma mulher com intenção impura é adulterar com ela. Se os tribunais da terra só podem julgar palavras e ações, no reino de Deus, o tribunal divino julga até mesmo as intenções. Fechou o círculo. Funilou. Ou a gente entra pela porta, pelo caminho, ou estamos servindo a igreja sem servir a Deus. O Sermão da Montanha, vou ler aqui a introdução. O Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus deve produzir diariamente, além de um programa de vida. Ele porta consigo uma promessa de recompensa celestial. Antes de eu entrar aqui no corpo, eu quero te pedir, não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. Se você já é inscrito, deixa o seu joinha, larga o dedo, deixa o seu comentário e compartilha, tá bom? Eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Somos membros da Assembleia de Deus aqui em Itaguaí. Nosso pastor, o pastor Amós. Nós estamos aqui sempre trazendo uma fala sobre a escola bíblica dominical e alguns assuntos aí bíblicos. Conhecendo o Sermão da Montanha. Então nós já falamos aqui que ele é aí, segundo D.A. Carson, as normas do reino e a Constituição, aquilo que regulamenta um reino, para não ser uma baderna. Tudo que é baderna não subsiste. Se você tem uma igreja badernada, sem norma, sem regra, que cada um faz o que quer, aonde quer, a hora que quer, pode ter certeza que com pouco tempo se autodestruirá. Não será o diabo, o diabo destruiu e fechou a igreja. Não, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Contra a igreja, corpo. A igreja, instituição, se ela não tiver uma organização, não vai para frente. O diabo não tem culpa disso. É muito fácil essas terceirização e joga cada um na conta do outro e ninguém assume a responsabilidade. Tudo que não tem normas se autodestrói por si, é natural. O homem precisa de normas. O caráter do sermão. Bom, depois de iniciar o seu ministério público, anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento e realizando os primeiros milagres, Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários aos do mundo. É paradoxal. Então Jesus aí na margem aí de um ano, aproximadamente, quando ele está entrando no seu primeiro ano ministerial, ele ali no início do seu ministério, ele
chama esses discípulos para poder ter aí uma conversa com eles e dizer, ó, aqui é assim. Com Jesus de Nazaré é assim. Aqui nós temos essas normas. Se você não quiser assim, você pode procurar qualquer outro Deus para você servir. Vai lá, Exu Caveiro, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Pilantra. Mas aqui, com Jesus de Nazaré, nós temos normas. Aqui quem vai mandar é Jesus. Só que você, se você não quiser servir também, você não é obrigado. Então quem quiser vir, venha. Quem não quiser, é melhor, se for para sair depois, nem vir. Jesus mesmo disse isso. Vamos lá, o caráter do reino. Então o reino, ele tem esse caráter que vai normatizar. São princípios que vão nortear a nossa caminhada com Deus. A gente lê, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, ó. Estreita é a porta e apertado o caminho. O que é isso? Trocando a miúdos. Estilo de vida, padrão de vida, modelo de vida, vida regrada, vida com propósito. Ele está dizendo que no caminho dele tem normas, tem conduta. E se você quiser, você vai ter que entrar por esse caminho. Não tem atalho. Eu tive o pastor Alício, saudoso pastor Alício, ele tinha uma fala que ele sempre dizia assim, é claro que ele está usando aqui de um sentido figurado, que o caminho de Jesus era tão estreito que quando ele morreu, penduraram ele e crucificaram e pregaram com um pé em cima do outro. É só um trocadilho. Para provar o caminho, ele é estreito. E aí Jesus morreu pregado um pé em cima do outro. É, verdade. O conteúdo do sermão. Bom, o sermão ele vai abordar questões acerca do amor ao próximo, acerca da oração, acerca do jejum e de uma conduta de vida. O mundo vai conhecer a mim, não por eu ficar me identificando. O mundo vai conhecer a mim pelas minhas ações. Conheceram Pedro quando ele estava negando a Jesus, mas o tempo que ele andou com Jesus, ele tomou característica de Jesus. E mesmo longe de Jesus, alguém disse para ele assim, você estava com ele? Ele falou, eu não. Você é um dos dele, eu não. Você fala igual a ele? Ai, olha só. Como é que você fala? Igual a Jesus? Ou igual a Hitler? Igual a Jesus? Ou igual a qualquer um líder desse que é carrasco, que é opressor, que é dominador? Como é a sua fala? Com quem ela te identifica? Para analisar, só para analisar. O local do sermão. Mateus menciona que Jesus sobe ao monte alto e começa a ensinar os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu derredor, no seu cerco, aqueles que estavam ali na proximidade, próximo a Jesus. E aí ele começa a dar ali a constituição. O meu reino é assim, você não fisicamente, você não é um cidadão civil do Brasil. Não tem normas que se você desrespeitar, se nós desrespeitarmos, nós seremos punidos. Nós temos leis, e cada dia se criam mais leis, ainda que aqui não se julga com reta justiça, e que se estabeleça, e que faça as leis funcionarem, no reino de Deus não tem negócio. No reino de Deus, o juiz não se vende. No reino de Deus, o juiz não aceita presente. No reino de Deus, não tem alguém que vai te livrar batendo um papo com o juiz.
alguém que é amigo do juiz. Lá o juiz não aceita presente. Então, a gente tem que se adequarmos. Não é o evangelho que se adequa a mim. Ah, eu quero ir para o evangelho, mas eu quero ficar com o meu evangelho. Não, isso aí não tem nada a ver. Esse evangelho aí de não tem nada a ver é o evangelho da porta larga, não é o de Jesus. O de Jesus é o da porta estreita e vai continuar sendo estreita. O que você acha? Até hoje aí umas figurinhas, né? As pessoas vão fazendo, falando, a porta não passou por reforma, não passou por alargamento, a porta continua estreita. Continua estreita. A gente precisa passar por reforma, rever os nossos conceitos, os conceitos da igreja que já abandonaram a Bíblia, já abandonaram Jesus. E a gente fica enfeitando uma porção de coisas, esquecendo Jesus, e nós vamos enfeitando o templo. Vamos trazer uma porção de coisa para o templo, e cada um traz uma coisa, uma traz a imagem do leão, outra já traz a imagem do Jesus. Nós vamos botando imagem na igreja, e a gente vai enfeitando as mesas das ceias hoje parecem quase que um despacho de tanta coisa que tem em cima. E nós vamos vendo que nós vamos trazendo as coisas para dentro da igreja, nós vamos copiando as coisas. A simplicidade do evangelho nós vamos tirando. Como é que pode isso? E nós vamos nos sustentando com aquilo que a gente quer. O evangelho é tão simples. Por que a gente inventa tanto? E as nossas invenções vai matando não a igreja corpo, a igreja instituição. Que as pessoas vão cansando de tantas inovações e acabam abandonando a igreja. O 2 diz assim, o sermão em relação à vida prática. Lembrando também que o Sermão do Monte ele está do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, que termina aqui com os dois fundamentos. Mateus 7, 28 diz assim, o fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Nós vamos falar disso. As condutas do reino de Deus. O Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São descrições de como um seguidor de Cristo deve viver. Se você sai daqui para os Estados Unidos, as leis lá são diferentes daqui. São mais rígidas, são mais severas, se fazem valer. Então você vai para lá, se você for desregrado aqui, você tem que rever os seus conceitos lá. Se você for para o Japão, que é um país que a gente vê, eu nunca fui, mas de repente você está me ouvindo, já foi, pode até deixar um comentário aí, é um país que eles não têm hábito de ficar jogando papel no chão, esparramando lixo no chão. No Brasil você vai, você já chupa uma bala, vapo. Toma um refrigerante, vai pela janela do carro, chape na rua. Você tem que se adequar a um novo padrão. Agora você vai querer vir para Jesus, o aluno vai querer vir para Jesus e continuar do jeito dele? Da mesma forma, do mesmo estilo, do mesmo jeito? Não, com Jesus de Nazaré, não dá. Isso aí é bom ser ensinado aí de maneira bem prática, bem do dia a dia, para a gente poder ser bem simples na nossa didática. É claro, professor, você tem que estar enquadrado nisso aí, hein? Cuidado que você não está ensinando as coisas e a sua família dentro de casa sabe que não é nada disso, o seu vizinho sabe que não é nada disso, quem te conhece sabe que não é nada disso. Então cuidado porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Se você não ensinar o que vive, vai ensinar com a mente vazia. Vai verbalizar palavras ao vento. Por isso que a vida e a conduta fala antes da sua verbalização. Vamos lá.
O crente deve ser diferente não apenas no mundo, mas também do sistema religioso. Comparando aqui pelo ensinamento a vida dos fariseus no tempo de Jesus. Tem pessoa que fala assim, não, eu vou ficar com a minha igreja, com o que a minha igreja ensina. Não, você tem que ficar com o que a Bíblia ensina. Se a sua igreja ensina algo fora da Bíblia, fique com a Bíblia. Inclusive, o Rodrigo Silva falou uma coisa com muita propriedade, o arqueólogo, que uma das coisas, que ele acredita que uma única coisa que deve fazer um crente trocar de igreja é quando a igreja dele não ensina a Bíblia. É quando a igreja dele ensina falsos ensinos. É até engraçado ele falar isso, mas a fala é verdadeira. Você deve ensinar, você deve avaliar o ensino da sua igreja. Na medida que você chegou à conclusão de que aquilo ali não é bíblico, ele fala, ó, é o meio de você trocar de igreja, porque você precisa de ser bíblico e não de sistema religioso. O sistema religioso cansa, o sistema religioso mata, o sistema religioso estressa, o sistema religioso pesa. Mas às vezes as pessoas pensam, não, porque a minha igreja eu não posso faltar culto. Sistema religioso. Porque eu não posso faltar, não sei o que. Sistema religioso. Seguir a Jesus está muito além de um culto. O culto é só uma consequência que a gente deve ir e deve frequentar. Mas não nos faz crentes se fora de lá o nosso comportamento, o nosso contato com Deus não existir. O 2 diz assim, a essência contida nas entrelinhas. William Barclay, que é um termo, usa que o termo grego registrado por Mateus como abriu a boca, que é ainoixis. Ainoixis abriu a boca, segundo William Barclay, que é um teólogo escocês, que nos deixou na década de 70, século 20, né? 78. É um dos maiores exegetas do mundo. Até hoje, ele está aí na galeria dos grandes exegetas. Ele diz que abrir a boca abrange dois sentidos, usado como prefácio de alguma declaração particularmente solene ou importante, e usa-se para referir-se às afirmações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo seu coração e mostrando o conteúdo mais íntimo da sua mente. E o que ensina, e o termo grego que ele ensinava, que é edidaken, está em tempo imperfeito e descreve uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado, mas aponta para a essência do que Jesus ensinava continuamente. Continuamente. O combate à falsa moralidade. Qual é a falsa moralidade? É você vender um peixe que você mesmo não faz. Neste trecho do Sermão do Monte, Cristo se revela como cumpridor da lei. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação tradicional segundo os fariseus. Os fariseus é um problema. Engraçado que quem leva uma vida relaxada do Evangelho, eles têm o hábito de chamar quem leva o Evangelho a sério de fariseu. Olha só como é que são as coisas. Então, Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque até então que não era considerado em relação ao homicídio. Ele fala que você pode matar um irmão, aqui Mateus 5, 21, 26, somente por odiá-lo, por não amá-lo, ao adultério, só por cobiça, concluir no coração, ao divórcio, aos juramentos, à vingança e finalmente ao amor. Dessa feita, o Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque e denunciar a prática hipócrita dos fariseus, lhes apresenta o que é a verdadeira justiça e como os cidadãos do reino deveriam vivê-la. Será que nós estamos
dentro dos parâmetros do reino, vivendo esse reino, ou nós estamos de oba-oba na igreja, eventos, festas, cada dia se cria um evento novo, uma visão capitalista sem fim, se fazem tudo na igreja, pouco valor ao ensino, pouco valor à instrução, pouco amor à palavra. Quando me falta amor ao ensino, me falta amor à palavra. Quando me falta amor à palavra, me falta amor a vidas. Quando a minha visão é capitalista, eu vou fazer de tudo para que o capital seja o meu primeiro interesse. É a teologia de Judas. Para que esse desperdício? Dizem até que quando Jesus mandou Pedro ir lá no Lago da Galileia lançar o anzol e o peixe que ele pegar, ele pagar a didracma do tempo, pagar dos 2, e Pedro foi, de maneira miraculosa, o peixe veio com a moeda. Dizem que Judas foi para lá lançar a sua vara para tentar também pegar o peixe com a grana. É a artimanha de que o capitalismo está acima da espiritualidade. A natureza do reino de Deus. O Sermão da Montanha foi descrito como uma mensagem mais poderosa que já foi pregada. São 3 capítulos, mas que dá normas. Vamos ler para a gente aproveitar e ler o sermão, pelo menos o Sermão do Monte, os 3, para a gente ver como é que está a nossa vivência. Um novo sistema de valores. Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo par de lentes, um novo sistema de valores ao revelar o reino dos céus. Você, como cidadão do céu, tem uma maneira diferente de viver. A gente fica com esse negócio assim, o meu compromisso é com Deus. Não, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, o meu compromisso é com Deus. Só que não existe compromisso com Deus sem compromisso com os homens. Aí essa história de meu compromisso é com Deus, a vida com os homens anda aí relaxada. Compre e não paga, fale e não cumpre, dá nó em pingo d'água. É o verdadeiro malandro espiritual. Mas quando pega com o microfone na mão, meu compromisso é com Deus. Será? Olha o que Paulo disse. O homem que tinha compromisso com Deus. O que ele vai nos ensinar nesse quesito? Compromisso com Deus. 8:21 da segunda carta aos Coríntios. Talvez a filosofia dos Coríntios era: meu compromisso é com Deus, que nada a ver com o homem. Não. Não, mas não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Olha, pois o que me preocupa é proceder. Rebobina. Pois o que me preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, com S maiúsculo, como também diante dos homens. Isso é reino de Deus, gente. Entrega o dízimo, porque meu compromisso é com o Senhor, mas deve a loja de roupa do lado, deve o comércio do bairro, deve uma pessoa que vendeu por necessidade, precisava do dinheiro, e meu compromisso é com o Senhor, não mexe comigo. Senão eu manifesto. A coisa não é desse jeito. Felizmente, falta-nos o reino dos céus, os valores. Uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo é que pode nos gerar essa harmonia do reino. Eu estou olhando para cá, estou olhando para a hora para a gente não alterar muito o nosso tempo. As bem-aventuranças de Jesus são palavras que fluem do coração do nosso Criador e Redentor como lâmpada para os pés de seus discípulos e luz no caminho para que não se enganem com muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada cristã. Nada de tomar atalho. Todos os caminhos levam a Roma.
sei, ou ao rumo. Todos os caminhos levam ao rumo. Todos os caminhos não te levam para o céu. Só um caminho te leva para o céu. Qual o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Caminho, verdade, vida. Só na pessoa de Jesus. Aqui está a palavra de Deus. Jesus disse, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Ah, mas eu tomo ceia todo domingo. Esquece, ceia não é alimento. Ceia é memorial. Alimento é isso aqui. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Vamos lá. E fechando aqui, Jesus, o exemplo e o modelo de vida cristã. Embora o Espírito Santo não seja mencionado explicitamente no sermão como inaugurador messiânico do reino de Deus, ungido pelo Espírito, Jesus exemplifica o tipo da vida capacitada pelo Espírito para viver o ensino radical expresso no sermão da montanha. Olha, Jesus, de maneira radical, ele nos propõe um estilo de vida. Ele não força ninguém a servir. Gente, Jesus não força, não é verdade? Professores, alunos, amigo. Jesus força alguém a servir? Não força. A igreja que às vezes te oprime, você tem que fazer isso aqui, aí você vai assumir algo. Se você não fizer, Deus vai te matar. Se você não fizer, Deus vai te cobrar. Se você não fizer... E a gente vive de uma pressão psicológica, de um terror psicológico, emocional, como se Deus estivesse com uma espada atrás da gente, nos perseguindo para nos apunhalar. E a gente vive assustado. E a gente sacrifica algumas coisas que verdadeiramente são espirituais em detrimento a algumas coisas que são materiais. E a gente mistura o que é de Deus e o que é da igreja. É complicadíssimo essas ações. E Jesus, nesse quesito de chamar para servir, ele não nos obriga. Ele disse assim, vinde a mim, todos vós, 11:28. E no 4:19, ele diz assim, vinde após mim. Vinde a mim é uma chamada à salvação. Vinde após mim é uma chamada ao trabalho. O Cristo Salvador e o Cristo Senhor. Se Ele é o meu Senhor, a minha vontade está subjugada a Ele com o seu senhorio. Então, se a minha vontade está subjugada a uma autoridade humana, mesmo que ela esteja contrária à palavra, eu estou errado. Paulo disse que se fôssemos para obedecer a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Pedro disse quando o Sinédrio queria prendê-lo, mais me importa obedecer a Deus do que aos homens, porque o Sinédrio proibiu ele de pregar. Então, quando os homens forem contra as coisas de Deus, nós vamos ficar contra os homens e ficar a favor de Deus. O que adianta ficar bonito com os homens e feio com Deus? É que a gente, às vezes, pensa fora do que a Bíblia ensina. Encerrando aqui, então, o Sermão da Montanha nos ensina que ainda existem muitas outras bênçãos nos esperando para dar as boas-vindas. Acima de tudo, elas apontam para aquele que encarna cada uma de suas letras. Presta atenção, porque isso aqui é uma tônica. Encarna, materializa, incorpora, é carcomido pela palavra e vive a mesma. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Estamos aí com ansiedade para chegar logo essa aula, para a gente ser usado por Deus de uma maneira sobrenatural. Que Deus abra o nosso entendimento e que o Espírito Santo conduza os alunos para a sala e conduza o professor que vai gemendo
em espírito, clamando para ser usado por Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição 2, a humildade, o alicerce da felicidade cristã. Eu te espero aqui.